Estamos no capítulo 3 da série Caminho a Cristo. O capítulo de hoje tem como título Mudança de Rumo. E é muito importante entendermos que há situações em nossa vida que temos que mudar de rumo, mudar de direção, mudar de atitude. Sem mudança, talvez não exista progresso na sua história. Talvez você está passando pela mesma situação, porque você não mudou ainda a sua forma de agir, a sua forma de pensar. O ser humano costuma tentar fazer as mesmas coisas querendo resultados diferentes e não acontece. Há necessidade de mudança. Se você quer resultados diferentes, tem que ter mudanças na sua maneira de proceder, na sua maneira de agir. E o capítulo de hoje fala sobre essa mudança de rumo, essa necessidade que temos de mudar, de fazer diferente, de seguirmos um caminho melhor. E eu pergunto para você nesse momento: você reconhece que talvez em alguma área da tua vida você está precisando mudar, tomar uma direção um pouco diferente, tomar uma decisão que é difícil, mas é necessária ser tomada? E de todas as áreas de nossa vida, a que mais precisamos dar atenção é a área da vida espiritual. E é nesta vida espiritual que temos que tomar cuidado, porque podemos estar caminhando por um caminho que vai levar para uma perdição eterna. Sim, exatamente. A Bíblia fala sobre dois resultados finais na caminhada. Ou a pessoa está caminhando para ir para a vida eterna, para o céu, para o reino de Deus, ou a pessoa está caminhando para a perdição eterna, para a morte eterna, para ser eliminada no juízo de Deus. E nessa vida você tem que saber em que caminho você está seguindo, em qual direção você está indo. Por isso é importante sempre analisarmos a nossa vida, e principalmente na área espiritual, para ver aonde estamos seguindo e qual será o resultado de nossas escolhas. Então, para começar o estudo de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta bem interessante. Pode alguém ser considerado justo diante de Deus? Pode alguém ser considerado justo diante de Deus, íntegro, reto perante o Senhor? Isso é uma pergunta interessante, porque nós sabemos que todos somos pecadores. Não há ninguém que não peque. Todos somos falhos. Mas será que mesmo sendo pecadores, nós podemos ser considerados justos diante de Deus? Isso é uma pergunta que temos que fazer. E eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia apresenta uma resposta para essa pergunta. Conforme está no capítulo 2 de Atos, no verso 37 ao verso 38, a história conta o que aconteceu no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes, estavam ali os discípulos pregando o Evangelho, e a multidão de pessoas que estavam ouvindo a pregação perguntaram: o que vamos fazer? Essa foi a pergunta que eles fizeram. Ao ouvirem a pregação dos discípulos e ao entenderem que eram pecadores, eles entenderam também que estavam longe da graça de Deus. E aí eles perguntaram: o que vamos fazer? E aí o apóstolo Pedro respondeu: arrependei-vos. Arrependei-vos. Primeira coisa que temos que compreender: temos que ter uma vida de constante arrependimento. Temos que analisar diariamente as nossas ações e ver no que necessitamos, no que precisamos nos arrepender. E aí depois, no próprio texto de Atos, agora no capítulo 3, verso 19, Pedro diz: arrependei-vos para ser cancelados os seus pecados. O arrependimento ele vem antes do perdão dos pecados. Para os pecados serem cancelados, perdoados, é necessário que primeiro venha o arrependimento. Então, sem arrependimento não há tristeza pelo pecado. Sem arrependimento não há mudança. E sem arrependimento não há perdão. Por que não há perdão? Porque não há mudança se a pessoa não se arrepende. A pessoa só vai mudar de atitude se ela estiver arrependida sinceramente. E quando ela está arrependida de verdade, ela muda. E essa mudança vai dar a ela o privilégio do perdão. O perdão é concedido pela graça de Deus, mas esse perdão é aplicado para aqueles que querem o perdão. E o céu entende que os que querem o perdão são aqueles que estão de fato arrependidos, que estão mudando de vida. O arrependimento inclui uma tristeza pelo pecado e um afastamento do mesmo. Enquanto não nos afastamos dos pecados de maneira sincera, aquele pecado não será apagado. Claro, nós sabemos que nessa luta que nós estamos vivendo, no grande conflito entre o bem e o mal,
nós somos falhos, nós somos pecadores, nós caímos. Mas o céu está observando aqueles que estão insistindo em fazer o que é correto e aqueles que não estão mais nem lutando mais. Você e eu somos convidados a, sim, ter uma vida de arrependimento, uma vida de mudança, uma vida onde a tristeza pelo pecado seja algo constante em nosso coração. E quando fazemos isso, o perdão de Deus é garantido. Quando você está sinceramente arrependido e você procura mudança e você procura fazer a vontade de Deus, por mais que você de vez em quando vá cair por ser um ser humano pecador. Muitas pessoas não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Algumas pessoas até lamentam os seus pecados, mas lamentar e não querer mudar não é arrependimento. Quando a pessoa lamenta ou reconhece que errou, mas não quer mudar, ela não está arrependida. Ela está apenas convencida que está errada. O estar convencido do erro não é arrependimento. O arrependimento inclui mudança. O arrependimento verdadeiro, conforme a Bíblia, vai ser esse tipo de arrependimento. A pessoa, ela está decidida a ter uma mudança de vida. E ela está triste pelo seu pecado. Uma pessoa na Bíblia que não se arrependeu, parece que sim, mas não se arrependeu, foi Judas Iscariotes. Depois de trair o Senhor, a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, verso 4, que Judas disse: pequei, traindo sangue inocente. Judas reconheceu o pecado, mas Judas não estava arrependido. A confissão que Judas fez nesse momento brotou de uma mente culpada. Ele se sentiu culpado. E quando ele pensou no que tinha feito, e ele reconheceu o seu erro, ele tentou se livrar das consequências do erro. É diferente de você estar arrependido. Você querer mudança para se livrar das consequências do erro não é arrependimento. O arrependimento é uma tristeza pelo pecado. O ser humano entende que pecou contra Deus e ele agora está triste consigo mesmo porque ele magoou o coração do Pai. Ele procura mudar para agradar a Deus. Esse é o arrependimento verdadeiro. O indivíduo ele apenas reconhecer que errou porque está com medo de sofrer as consequências, isso também não é arrependimento. Mas em nenhum momento Judas estava de fato arrependido. Agora, um personagem da Bíblia que realmente experimentou arrependimento foi Davi. A Bíblia diz que Davi planejou a morte de um homem para poder possuir a sua esposa. Na verdade, Davi já tinha tido um caso com a esposa desse homem. E aí Davi planejou a morte do rapaz para poder tomar de uma vez por toda a esposa dele. Davi realmente cometeu vários pecados aqui. Adultério, cobiça, planejou a morte do rapaz. Mas, mesmo cometendo tantos pecados, a Bíblia diz no Salmo 51, verso 10, Davi escreveu esse salmo, e Davi disse assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito transformado. Davi cometeu vários pecados, mas Davi ele ora a Deus, aqui no Salmo 51, e Davi diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Davi reconheceu que o coração dele não era puro. E Davi disse: me renova, muda a minha vida. Em outras palavras, muda a minha vida. Davi sabia que o coração dele tinha vários pecados. E Davi queria não apenas o perdão dos pecados, mas a mudança de coração. Porque o que levou Davi a cometer todos esses erros foi o coração pecaminoso de Davi. Como assim também o seu coração, o meu coração pecaminoso, é o que nos leva a cometer pecados. Só que Davi ele pede para Deus um coração puro e um coração novo, um espírito transformado, uma vida mudada. Davi queria mudança, Davi se entristeceu pelo seu erro e Davi queria transformação. Davi mudou de rumo, por isso que Davi foi perdoado. Talvez você não concorde com o que eu estou falando aqui. Talvez você está pensando aí agora o seguinte: fulano pintou e bordou e agora quer ser crente. Bem, segundo a Bíblia, não existe pecado que o pecador não vai ser perdoado se ele quiser o perdão. Não estamos aqui para cumprir o papel de dizer fulano pode ou não pode ser perdoado por Deus. Não estamos aqui para cumprir esse papel. O papel de julgamento é de Deus. Ele que decide se a pessoa vai ou não vai ser salva. E segundo a Bíblia, se a pessoa está arrependida, ela vai ser salva. Eu queria finalizar com você nesse momento com o seguinte verso:
A Bíblia diz claramente, no capítulo número 5 de Apocalipse, lá fala que o povo que foi salvo porque foi comprado pelo sangue de Cristo. Se você ler depois todo o capítulo 5 de Apocalipse, lá é apresentado que Deus exaltou Jesus como Salvador para conceder perdão e arrependimento de pecados. Se Deus proporcionou uma salvação, você pode ser salvo. Você só tem que decidir por essa salvação. Cristo, príncipe da paz, quer conceder a você perdão e transformação. Você pode mudar, se você quiser, porque Cristo está ali para interceder por você nos céus.